E hoje a gente vai falar de anticoagulação em cardiologia. Quero te passar alguns detalhes, algumas dicas aí para a sua vida prática e na prova, e para a prova. Vamos falar de anticoagulação em fibrilação atrial, valvopatias e no perioperatório, tá? Primeiro na fibrilação atrial. Vamos lembrar que quando a gente tem um paciente com fibrilação atrial, primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar o risco desse paciente ter um AVC. E a gente vai avaliar esse risco com o score mais consagrado que nós temos atualmente, que é o SHA2-DS2-VASC, ou CHA-DS-VASC, ok? O que tem no score CHA-DS-VASC? Então, C é de cardiomegalia, né, insuficiência cardíaca. H de hipertensão arterial, primeiro A, idade acima de 75 anos, lembrando que esse é o primeiro SHA2, ou seja, esse A de idade maior que 75 anos vale 2 pontos, D, diabetes, S de stroke, né, que é o AVC, que também vale 2 pontos, SHA2, DS2, VASC, V de doença vascular, então se já teve infarto, doença arterial periférica, placa na aorta, o segundo A com idade, se tiver idade entre 65 e 74 anos, e S de sexo feminino, beleza? Aqui do lado, a gente tem o risco de AVC por ano a partir do score CHA-DS-VASC. Percebam vocês que a partir do score 4, esse risco fica mais exponencial, não fica tão linear. Então, um paciente com CHA-DS-VASC maior do que 4, ele tem um risco ainda maior de fazer AVC. No entanto, nós vamos indicar anticoagulação já a partir de um CHA-DS-VASC de 2 em homem ou 3 em mulher. Isso é classe 1, beleza? Se um paciente homem tiver 2 fatores de risco ou mulher também tiver 2 fatores de risco, além de ser mulher, né? A gente vai anticoagular. Consideraremos anticoagulação, ou seja, classe 2A, alta recomendação, nos pacientes que têm um fator de risco. Além, no caso das mulheres, um fator além de ser mulher, ok? Doutor, eu tenho um paciente de 90 anos, acamado, que eu não sei se eu vou anticoagular ele porque ele vai sangrar e tudo mais. Então, aluno, o que você vai fazer? Você vai calcular o risco de sangramento dele pelo score Hasbled. O score Hasbled maior que 3 indica maior risco de hemorragia. O Hasbled também, H de hipertensão arterial, A de alteração da função renal ou hepática, o S de stroke, também AVC, B de bleeding, L de labilidade de INR, ou seja, é um score validado apenas para varfarina, não é validado para DOACs, E de idade avançada, elderly, e D de drogas e álcool. Percebam vocês que nós temos aqui fatores bastante parecidos, né? Fatores que se sobrepõem ao CHA-DS-VASC. Então, o paciente que é hipertenso, ele tem mais risco de sangrar e de ter AVC. O paciente que já teve AVC, ele tem mais risco de sangrar também, além de ter mais risco de ter AVC. Então, idade avançada, a mesma coisa. Ou seja, você já percebe que esse aqui, o Hasbled, é um score no qual a gente vai controlar fator de sangramento. Eu não vou deixar de anticoagular um paciente porque ele tem um Hasbled alto necessariamente, ok? Então, se o Hasbled é maior que 3, eu não vou usar anticoagulante? Errado. Eu vou usar anticoagulante se o CHA-DS-VASC tiver maior ou igual a 2 em homem e maior ou igual a 3 em mulher. E eu vou controlar os fatores de risco para sangramento que estão contidos no Hasbled. Então, a gente vai controlar. Se o paciente tem hipertensão, eu vou controlar a hipertensão dele, né? Manter a hipertensão melhor controlada. Se o paciente usa drogas ou álcool, eu vou fazer o tratamento para essas condições. Se o paciente tem um sangramento recente, será que foi porque ele caiu? Então, eu vou fazer a proteção contra quedas e tudo mais, ok? Posso usar DOAC ou preciso usar varfarina? Você pode usar DOAC na esmagadora maioria dos casos da fibrilação atrial. Esses aqui são todos os estudos que avaliaram cada DOAC separadamente, ensaios clínicos randomizados que compararam cada um desses DOACs com a varfarina e mostraram benefício e até uma certa superioridade aí dos DOACs em relação à varfarina. Ok? Exceto, aluno, atenção, exceto em 2 casos. Estenose mitral moderada ou importante ou prótese valvar mecânica. Nesses casos, você só pode usar, se o paciente tiver fibrilação atrial, você só pode usar a varfarina. Óbvio, prótese valvar mecânica, você vai anticoagular independente de ter fibrilação atrial ou não, tá? Beleza? Agora, uma vez que o paciente tem fibrilação atrial e tem essas condições, você nem calcula CHA-DS-VASC, você já vai no anticoagulante direto. E tem que ser varfarina. Já foi estudado isso, DOAC já foi estudado nesse contexto, né? E foi ruim, foi deletério. Então, a gente não vai usar DOAC nesses 2 contextos, apenas varfarina. Outras condições em que a gente tem que anticoagular, independente do CHA-DS-VASC. Então, eu tenho um paciente com fibrilação atrial, mais mioclone hipertrófica, mais hipertireoidismo agudo descompensado, mais mioclone não compactado ou amiloidose, FA mais qualquer um desses aqui igual a anticoagulação, beleza? Não precisa calcular CHA-DS-VASC.
E nesses casos de baixo, nesses 4, eu posso usar um DOAC. Doutora, meu paciente é assim, meu paciente tinha doença reumática, aí ele operou, ele tinha estenose mitral, reumática, aí ele usava varfarina, mas agora ele pôs uma prótese biológica na válvula, no lugar da válvula mitral. Então agora ele tem uma prótese biológica mitral e fibrilação atrial. Eu preciso manter ele com varfarina ou eu posso trocar para DOAC? Nesse caso, se o paciente não for um paciente com super altíssimo risco para AVC, você pode considerar trocar sim para DOAC. Vocês entenderam o que eu falei? FA mais prótese biológica, prótese valvar biológica. Eu posso sim considerar trocar para DOAC. Esse foi o estudo River, que teve uma grande participação do Brasil, que mostrou a segurança dessa conduta. DOACs. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos dos anticoagulantes de ação direta? Então, a gente tem pontos negativos, que são ainda o custo deles. Eles não são monitorizáveis, então eu não tenho um exame de sangue que eu veja se está funcionando bem ou não. A gente tem são os estudos que mostram que naquela dose eles funcionam bem. Nem todos têm reversor, então se eu tiver um sangramento agudo, pode ser meio complexo de manejar. Eles têm uma meia-vida curta, então eu tenho que ficar dando sempre. E a gente tem menos experiência clínica com eles, né? Em relação à varfarina, que nós temos décadas aí de experiência com varfarina. E o que é o ponto positivo? Quais são os pontos positivos dos DOACs? Uma menor interação com outras drogas, né? Com alimentos. Eles não precisam de monitorização, que também é uma coisa boa. Vocês devem ter visto aí ao longo da faculdade de vocês os ambulatórios de INR, como são complexos, né? Muitas vezes, de manejar. Eles têm um início e término de ação relativamente rápidos, então uma vez que eu suspendi esse remédio, ele rapidamente, assim, em algumas horas, ele sai do organismo, não tem mais efeito, e a gente tem menos sangramento com eles. Qual DOAC eu escolho? Tem um DOAC que é melhor do que outro? Nós não podemos dizer isso nesse momento, tá? Porque não existem estudos que compararam os DOACs entre si. Não teve a luta dos DOACs, ok? Um contra o outro. O que nós temos são estudos dos DOACs contra a varfarina. Aí a gente acaba tirando algumas pessoas, né? Alguns cardiologistas, algumas pessoas que mexem com anticoagulação, que trabalham com isso, elas acabam tirando algumas sugestões dos artigos, né? Mas estudo um contra o outro nós não temos. Então a gente não pode falar com certeza que um é melhor que o outro. O que nós temos é um genérico, que é a Rivaroxabana, né? Ela já perdeu a patente, então isso torna o custo dela um pouco menor para o paciente comprar. Nós não temos esses remédios no SUS ainda. E as doses precisam ser ajustadas para a função renal, de todos os DOACs. Vocês precisam ficar bem atentos com isso. Se o paciente tiver disfunção renal, vocês precisam avaliar o ajuste de dose de DOAC. E eles são contraindicados em pacientes dialíticos. A gente ainda não pode usar nenhum DOAC em paciente dialítico, só varfarina. Vou para o perioperatório. O paciente usa varfarina. Então, agora a gente pensa no seu paciente lá com FA. Eu tenho um paciente com FA, ele tem uma prótese mecânica mitral e ele vai fazer uma cirurgia. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai olhar se a cirurgia do seu paciente é de emergência. Se a cirurgia não for de emergência, uma cirurgia eletiva, você vai pensar, eu posso mandar o paciente para cirurgia em uso de anticoagulação? Ah, mas nossa, doutora, existem cirurgias que podem ser feitas com anticoagulação? Existem, já vou te mostrar. Se não puder ser feito em uso de anticoagulação, aí você tem que definir se o seu paciente precisa de terapia de ponte. Como assim? Uma vez que eu paro a varfarina, ela demora 5 dias para normalizar o INR, beleza? Só que nesse meio tempo, o meu paciente, ele está desprotegido de anticoagulação. Se o paciente tiver alto risco de trombose, eu preciso considerar que talvez eu precise dar algum outro anticoagulante de meia-vida mais curta durante esse período entre eu interromper a varfarina e a cirurgia. A gente já vai detalhar melhor isso daí, tá? Então, se a cirurgia não é de emergência, eu penso se ele pode ser feito em uso de anticoagulante. Se ele não puder, eu vou definir a necessidade de terapia de ponte. Se o meu procedimento for de emergência, é de emergência, o paciente chegou a um trauma, tá com emergência. Aí, meus amigos, o que a gente vai fazer? Reverte a anticoagulação, tá? Aí faz o que você tiver. Se você tiver plasma fresco congelado, pode fazer plasma fresco congelado. O ideal mesmo é repor com os fatores específicos, né, da varfarina. Mas se você não tiver, reverte a anticoagulação com o que você tiver no seu serviço e aí manda o paciente para cirurgia. Se o procedimento puder, agora por outro lado, né, a cirurgia não é de urgência, mas o procedimento pode ser feito em vigência de anticoagulação, a gente vai ver o INR, ter certeza que o INR está abaixo de 3 pelo menos, e operar. Então tá, como
que a gente reverte, em mais detalhe, como que a gente vai reverter essa anticoagulação se o paciente chegar de urgência. Então, esse mesmo paciente seu, tá? Ele tem uma prótese mecânica mitral, mas ele sofreu um trauma e ele precisa ir para o centro cirúrgico de emergência. Eu posso dar as opções pra gente, não nesse caso específico, mas existem as opções que são as seguintes. Vitamina K, então eu posso fazer vitamina K se eu tiver 12 horas para esperar. Nesse caso que eu dei para vocês, nesse exemplo que eu dei, eu não posso esperar 12 horas. Então eu posso fazer o plasma fresco congelado, que vai ser uma reversão mais imediata. Se você tiver no seu serviço, você pode fazer o complexo protrombínico, que foi o que eu comentei com vocês, os fatores mais específicos para a reversão da varfarina. É mais interessante usar o complexo protrombínico do que o plasma fresco congelado numa situação como a que eu descrevi. Então, paciente com prótese e tudo mais, precisa de uma cirurgia de emergência. A gente vai usar o plasma ou o complexo protrombínico. Agora, por outro lado, se eu tiver um tempinho, é uma urgência, não é uma emergência, aí eu posso fazer vitamina K, e aí eu vejo o INR daí a 12 horas, provavelmente já vai ter revertido, e aí a gente pode encaminhar o paciente para a cirurgia. Mas, Júlia, você me falou que tem alguns procedimentos que podem ser feitos em vigência de anticoagulação. E é verdade, eu vou te mostrar quais são. Detalhe é que para a gente fazer esses procedimentos com o paciente anticoagulado, o ideal é que o INR esteja abaixo de 3, ok? Abaixo de 3. Se tiver acima de 3, a gente suspende a varfarina 1 a 2 dias antes. Quais são esses procedimentos? Extração de até 3 dentes, endoscopia digestiva alta sem biópsia, então uma endoscopia diagnóstica, cirurgia de catarata e pequenas cirurgias dermatológicas. Claro, cirurgias não estéticas, né? Se for cirurgia estética é mais complicado. Mas cirurgias não estéticas, uma retirada de algum nervo, algo nesse sentido, a princípio poderia ser feito com anticoagulação e INR abaixo de 3. E aqui, e terapia de ponte, né? Como que eu defino a terapia de ponte? Então, vamos voltar lá no nosso fluxograma. Cirurgia não é de emergência, mas ela não pode ser feita em vigência de anticoagulação. Então, eu vou definir se eu vou ter que interromper a varfarina para o paciente fazer a cirurgia. Então, eu preciso definir se ele precisa de terapia de ponte ou não. Como que eu sei? Eu preciso olhar o risco tromboembólico do meu paciente. Se ele tiver um alto risco tromboembólico, aí eu com certeza ele vai se beneficiar de terapia de ponte. E essa terapia de ponte normalmente é feita com enoxaparina. Quem são esses pacientes de alto risco tromboembólico? Primeiro, quem tem prótese mecânica mitral. Então, prótese mecânica mitral não tem jeito, é alto risco. Prótese mecânica aórtica antiga, daquelas próteses antigas que o material era muito diferente, que o material da prótese era mais trombogênico. Além disso, se o paciente teve um AVC ou AIT nos últimos 6 meses, se o paciente tem FA com SHA-2 e DS2-VAS que é acima de 7, ou, né, maior ou igual a 7, se teve um TEP, né, um tromboembolismo venoso, abaixo de 3 meses, pode ser um tromboembolismo periférico também, de uma TVP, ou TEP, claro, e se o paciente tem trombofilia grave, como por exemplo SAF. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Suspende a varfarina 5 dias antes, e aí o paciente vai ficar um dia sem usar nada. Daí, 4 dias antes, a gente entra com enoxaparina dose plena e suspende a enoxaparina 24 horas da cirurgia do procedimento. E aí a gente volta enoxa com varfarina, porque o paciente tem alto risco tromboembólico, a gente volta no pós-operatório assim que o cirurgião liberar, que for seguro para o paciente. E aí a gente suspende a enoxaparina quando INR por volta de 2. E o DOAC? O paciente toma DOAC e não toma varfarina. E vai fazer uma cirurgia, né? Como que a gente faz o perioperatório? É a mesma coisa? Precisa de ponte? Como é que é? Então, o DOAC, pessoal, como a meia vida é curta, a gente interrompe o DOAC 24 a 48 horas antes e não precisa de ponte, nem faz muito sentido, né? Se a gente vai ficar, a ponte de qualquer forma precisa suspender 24 horas antes, a enoxaparina. Então, se o paciente tem função renal normal, a gente suspende 24 a 48 horas antes. Se o paciente tiver disfunção renal, aí a gente tem uma tabelinha que a gente olha e aí, às vezes, precisa suspender com mais antecedência. Se o paciente for fazer um procedimento ainda com DOAC, tá? Se o paciente tiver baixo risco de sangramento, a gente vai reiniciar o DOAC em 24 horas depois. Aí a gente vai sempre conversar com o cirurgião. Se o paciente tiver alto risco de sangramento por conta do procedimento, aí a gente vai esperar 48 a 72 horas, mas sempre conversado com o cirurgião. Os DOACs, alguns deles têm reversor. A dabigatrana tem esse reversor, que é o idarucizumab, pouco disponível, mas ele existe. E a rivaroxabana e a apixabana podem ser revertidos com andexanet alfa, também pouco disponíveis, mas existe.
Questão: mulher de 66 anos com diabetes, hipertensão arterial em uso irregular das medicações foi internada com quadro de síndrome coronariana aguda e dispneia. Tem apresenta aumento de troponina sem supra de ST no eletrocardiograma. E o cateterismo mostra lesões complexas nos 3 vasos principais, sem possibilidade de angioplastia e cirurgia, além de fração de ejeção de 45%. O quadro evolui com disfunção ventricular e fibrilação atrial persistente. Considerando, pensando nas medicações antitrombóticas e na alta da paciente, o que a gente faz? Júlia, o que essa questão tem a ver com a aula? Presta atenção, o paciente tem FA e uma síndrome coronariana aguda. Você vai lembrar lá das aulas de síndrome coronariana aguda que o paciente precisa de dupla antiagregação, não é? Quando tem infarto. Então ele fica com AS clopidogrel, AS prasugrel, AS ticagrelor, só que ela também tem fibrilação atrial, então também teria que entrar um anticoagulante aí na jogada. Lembrando, pessoal, que antiplaquetário, tipo AS, prasugrel, clopidogrel, ticagrelor, não protege o paciente de evento embólico, não é anticoagulante. Antiplaquetário não protege o paciente com fibrilação atrial de evento tromboembólico, tá bom? Muito importante isso. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente dá os 3, a gente dá AS, clopidogrel e o anticoagulante? Não, a gente não vai fazer isso. Olha só o que a gente vai fazer. No início, o paciente vai precisar, de fato, dos 3. Então, anticoagulante, dupla antiagregação, ok? Então, AS, clopidogrel e o anticoagulante que você estiver usando. Pode ser varfarina ou pode ser um DOAC. Mas nós vamos deixar essa tripla terapia, chamamos de tripla terapia, por 1 semana. O padrão é esse, 1 semana ou até a alta do paciente apenas. Depois dessa primeira semana, a gente vai tirar o AS da jogada e vai deixar só o anticoagulante e o clopidogrel. Combinado? Então, essa é a estratégia. Se o paciente tem fibrilação atrial e infartou, tem uma síndrome coronariana aguda, a gente vai, então, deixar ele 1 semana com terapia tripla. Esse é o padrão. Depois, tirar fora o AS. A gente tira não, mas o AS. O AS sai fora, fica o clopidogrel anticoagulante por 12 meses. Depois desses 12 meses, a gente tira o clopidogrel e fica só o anticoagulante. Júlia, mas o anticoagulante protege o paciente de um novo infarto? Protege. Isso sim é real. O anticoagulante protege depois de 1 ano do infarto. Só o anticoagulante é o suficiente. Agora, eu posso ter um paciente que tem um alto risco isquêmico, por exemplo. Ele colocou stent em locais complexos, ele colocou muitos stents, foi um infarto, é um paciente que tem alto risco trombótico. Aí, nesse caso, eu posso prolongar a terapia tripla com anticoagulante e dupla antiagregação plaquetária por até 1 mês. Então, por 4 semanas. Depois, eu tiro fora o AS de novo, mantenho o anticoagulante e o clopidogrel por 12 meses, depois só o anticoagulante também. Lembrando que nessa estratégia a gente usa clopidogrel mesmo. A gente não usa prasugrel nem ticagrelor, tá bom? Então, qual é a resposta da nossa questão? É uma paciente que ficou em tratamento clínico de um infarto. Então, ela tem um alto risco trombótico, né? A gente nem fez angioplastia, nada. Além disso, é uma paciente diabética, doença muito extensa. Então, assim, a gente vai deixar a terapia tripla e vai deixar o anticoagulante por entre 1 e 4 semanas, beleza? Tá bom? Depois manter só o anticoagulante dela. Então, vamos ver as opções. Aqui embaixo, dipiridamol e cumarínico? Não. Dipiridamol e tirofibana? Não. AS clopidogrel nas primeiras semanas associados a rivaroxabana? Perfeito. E a letra A tá errada por quê? AS clopidogrel nas primeiras semanas e trocar clopidogrel por prasugrel. Eu acabei de falar para vocês, a gente não vai fazer essa estratégia com prasugrel nem ticagrelor. É clopidogrel, porque ele tem um pouco menos de risco de sangramento. Então, a resposta da questão, letra B. AS clopidogrel nas primeiras semanas, com rivaroxabana, depois a gente tira o AS e deixa clopidogrel e rivaroxabana até completar 12 meses, depois segue só com a rivaroxabana. Ou seja, mensagens finais dessa aula de anticoagulação. Primeiro, fibrilação atrial, anticoagular, se o SHA-2 DS2 VASC for maior ou igual a 2 em homens ou 3 em mulher, classe 1. O Hasbled elevado não contraindica anticoagulação. A varfarina a gente vai usar sempre que for estenose mitral moderada importante ou prótese mecânica, né? Nesses casos a gente não pode usar DOAC. O DOAC lembrar que rivaroxabana é o que nós temos genérico nesse momento, pode ser que a gente tenha aí ao longo do ano, ao longo do tempo, mais quedas de patentes, é contraindicado em pacientes dialíticos, qualquer DOAC, aí a gente tem que usar só a varfarina. No perioperatório, lembrar que alguns procedimentos podem ser feitos em vigência de anticoagulação, principalmente a extração dentária, endoscopia diagnóstica, alguns procedimentos dermatológicos, manter o INR abaixo de 3, idealmente por volta de 2, se possível. E quando o paciente tem fibrilação atrial e síndrome coronariana aguda, a gente faz tripla terapia só por 1 mês.
depois dupla por mais 11 meses, sendo que essa dupla é clopidogrel mais um anticoagulante, depois mantém só com anticoagulante. Combinado? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Bons estudos!